Olá, pessoal! Como que vocês estão? Bem-vindos à nossa segunda aula aqui do nosso presépio no pote. Hoje, na nossa segunda aula, a gente vai fazer, então, o nosso José, que a gente já fez a Nossa Senhora, vamos fazer o nosso José e vamos fazer o nosso menino Jesus aqui, do nosso presépio no pote, nessa segunda aulinha. E daí, na nossa última aula, a gente vai montar o nosso potinho aqui, colocando a luzinha e fazendo o nosso presépio aqui dentro, então. Os nossos personagens já estão aqui prontos. Toda a ficha técnica aqui dos nossos personagens tá aqui no primeiro vídeo de apresentação do Presépio no Pote. Então, é só vocês clicar aqui na descrição, tem o link da playlist. Clica na playlist, já te direciona lá na aula. E tu já fica sabendo tudo sobre material utilizado, diferença de tamanhos, tudo que a gente fez aqui em aula, tá? E na nossa primeira aula, a gente fez aí a Nossa Senhora. E hoje a gente tá dando sequência aqui no nossos dois últimos personagens, então, que é José e o Menino Jesus. Então, eu não vou me espichar, né? Tudo que você precisa saber, como eu já falei, já tá aqui na descrição desse vídeo. Inclusive o link aqui da minha bio, onde tem todas as minhas redes sociais. Se tu não me segue nas redes sociais, tá perdendo tempo. Me segue que lá no Instagram eu tô liberando 3 receitas free por semana, tá? Então, não vou mais me espichar, vamos pra nossa aula. Bora crochetar. Então, aqui, pessoal, vamos para nossa aula hoje, onde a gente vai fazer José e o Menino Jesus. O meu José já tá adiantado aqui, como eu falei para vocês, que eu traria agora nessa próxima aula. O padrão dele todo prontinho, que é o mesmo da Nossa Senhora, e a base do mantinho também, que é a mesma da Nossa Senhora. O mantinho é igual da Nossa Senhora. A única diferença aqui no mantinho é que nele a gente trabalha só até a volta 17, aonde a gente vai trabalhar 19 pontos no total do mantinho dele, que é um pouco mais curto, tá? Para que vocês não precisem voltar lá na aula da Nossa Senhora para pegar aqui a receitinha do mantinho, eu vou deixar rolando aqui para vocês, tá? Porque para você voltar com a base do corpinho pronto para nossa aula de hoje. Então, a do mantinho eu vou deixar aqui rolando a receitinha de como que eu fiz o mantinho dele, que é bem simples também. Agora, então, para completar aqui nosso José, a gente só falta aqui fazer o pano que passa em torno do pescoço dele, que é bem simples também. Eu vou iniciar aqui fazendo a minha primeira laçada e vou subir aqui 28 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou até 28. Feita aqui, então, ó, minhas 28 correntinhas, agora a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou laçar o meu fio aqui, vou contar 1, 2, vou entrar na segunda correntinha, fazendo meio ponto alto. E agora eu vou trabalhar aqui, ó, para cada correntinha dessa que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um meio ponto alto até lá embaixo, tá? Então, eu vou só seguir trabalhando aqui meios pontos altos nesse cordão de correntinhas aqui. Para fazer o meio ponto alto, eu laço o fio na minha agulha, entro, puxo, fico com 3 laçadas e tiro as 3 de uma vez só. Vamos seguir em meio pontos altos, então, até aqui embaixo. Então, eu cheguei aqui no final, ó, fiz todos os meus meio pontos altos no total aqui. Eu fiz 27 meio pontos altos. Agora que eu já terminei, vou dar mais uma laçadinha e vou cortar este fio aqui. Como o manto é colagem, não tem necessidade de deixar fio para costura, tá? Se vocês quiserem costurar, deixem um pedacinho de fio para costura. Ó, como eu disse já no outro vídeo, são todas peças decorativas, eu vou fazer colagem em todas. Agora, esses dois fiozinhos aqui, eu vou esconder eles, dando um arrematezinho neles aqui, porque eles vão ficar por baixo, então não vão aparecer, tá? Então, é só fazer um acabamentinho aqui e tá pronto aqui o mantinho do nosso José. Vamos montar ele agora, pra gente já fazer o nosso Menino Jesus. Para montar o nosso José, então, a montagem não é muito diferente da Nossa Senhora. Eu vou passar aqui dentro a cola pano do manto dele. E vou colar aqui na cabecinha dele, igual a gente fez lá, tá? Já botei aqui, ó, o marcador para marcar a frente, pra mim não errar. E vou posicionar o mantinho aqui na cabecinha dele, tá? Agora, antes de eu colar essa parte de baixo, eu vou levantar ela aqui pra colar aqui o pano das costas dele. Pra colar o pano das costas dele, eu vou passar cola pano no pano também e vou colar assim, ó. Essa ponta aqui eu vou deixar aqui e essa aqui eu passo por cima dessa daqui, deixa um pouquinho mais longa, assim. Bem simples, não tem nenhum segredo aqui. Colar bem rente o pescocinho dele, assim, tá? Então, vou só passar minha colinha aqui pra gente fazer essa colagem. Botei a colinha aqui. Vou posicionar aqui no pescocinho dele. Bem colocadinho.
Vou acertar bem aqui a posição, né? Pra ficar bem direitinho. Agora, eu vou passar a cola aqui dos dois lados. Passei a cola aqui desse lado. Vou descer meu manto assim. E agora aqui, esse daqui eu vou botar por sobre esse daqui. Assim. Então, agora eu vou passar a colinha nesse aqui. Tá pronto. É bem simples essa colagem do manto aqui, tá? Vou botar um alfinete aqui pra esperar a secagem do manto e vamos colar aqui também, agora, a parte de cima. E agora, aqui no manto também eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na Nossa Senhora. Eu vou passar, ó, cola pano aqui, na parte de baixo do manto. E vou posicionar ele aqui com o alfinete, vou deixar secar a colagem. Igualzinho a gente fez na Nossa Senhora, tá? A diferença do manto dele pro da Nossa Senhora é que o manto dele é um pouquinho mais curto, só. Tá? Tá pronto aqui, vou alfinetar e esperar a secagem dessa colagem. E enquanto essas colagens vão secando aqui, pra mim não ficar mexendo nele, a gente vai fazendo o nosso Menino Jesus. Então, enquanto que o nosso José aqui vai secando, vamos fazer aqui a naninha do nosso Menino Jesus, tá? Então, aqui, ó. Vamos fazer aqui um anel mágico. E agora aqui a gente vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3, pra valer pelo primeiro ponto alto. Laço, entro e vou botar mais 2 pontos altos aqui, ó. 1 e 2, formando 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas de separação e vou repetir 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação e eu vou repetir 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação e o último bloquinho aqui de 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, aqui a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. 2 correntinhas de separação, vou fechar o meu anel mágico. Pode encerrar bem, tá? Apertei bem aqui meu anel mágico, agora eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. 1, 2, 3, na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou caminhar nesses dois próximos pontos, também pontos baixíssimos, para chegar ali no espaço das duas correntinhas, ó. Baixíssimo, baixíssimo. Agora, aqui no espaço das duas correntinhas, eu vou botar um baixíssimo e subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Primeiro ponto alto. Aqui, eu vou fazer um leque, fazendo 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, aqui a gente fez um leque. Agora, eu vou dar aqui, ó, uma correntinha, 2 correntinhas de intervalo e vou vir aqui dentro do próximo espaço e vou repetir o leque aqui, ó. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar, formando o leque. 2 correntinhas de intervalo e vou repetir mais 2 vezes a mesma sequência de leque, tá? Então, aqui, ó, pessoal, terminei minhas sequências de leque aqui, fiz meu último leque, 2 correntinhas de separação, agora eu vou vir aqui, ó, 1, 2 na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar agora 2 pontos baixíssimos aqui, nos próximos 2 pontos altos aqui, pra gente chegar no meio do leque de novo, ó. Cheguei aqui no meio do leque de novo, vou botar um baixíssimo e subir 3 correntinhas pra valer pelo primeiro ponto alto. Aqui eu vou repetir leque dentro de leque, então, eu vou fazer 3 pontos altos, fiz 1, 2, 3 pontos altos, as correntinhas valeram pelo primeiro. 2 correntinhas de separação e
3 pontos altos. 2 e 3. Então, eu fiz, ó, leque dentro de leque. Uma correntinha de separação. Aqui no espaço dos 2 pontos altos, eu vou colocar, das 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo ponto. Ó. Uma correntinha de separação, leque dentro de leque. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, no intervalo aqui, eu coloco 2 pontos altos. 2. Uma correntinha de intervalo, leque dentro de leque. 1, 2, 3. 2 correntinhas. 1, 2, 3. Uma correntinha e aqui no intervalo das 2 correntinhas, 2 pontos altos, tá? Então, vamos seguir assim agora, aqui por toda a nossa volta, tá? Uma correntinha de intervalo e vou repetir leque dentro de leque. Então, vamos seguir agora, fechando essa sequência. Leque dentro de leque, no intervalo das 2 correntinhas, 2 pontos altos separados por um pontinho só de espaço, tá? Vamos fazer assim agora até finalizar. Cheguei aqui no final, ó, fiz o último bloquinho, uma correntinha de espaço, vou vir aqui no meu leque, ó, 1, 2 na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. E agora aqui, onde eu fiz o meu ponto baixíssimo, eu vou dar mais uma correntinha e vou vir aqui fazendo pontos baixos agora por toda a minha volta. Então, esse baixíssimo e essa correntinha vai valer pelo primeiro ponto baixo. Agora, eu vou vir no próximo ponto alto aqui, porque eu vou botar um ponto baixo para cada ponto alto, ó, e vou fazer ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. No intervalo que eu tenho aqui no meio do meu leque de 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos baixos. Para cada ponto alto, um ponto baixo. No intervalo de uma correntinha, eu coloco um ponto baixo. Para cada ponto alto, um ponto baixo. No intervalo de uma correntinha, um ponto baixo. Deixa eu só soltar o meu fio aqui. Esse fio tá bem emboladinho. Ó, no intervalo de cada ponto, em cima de cada ponto alto, desculpe, um ponto baixo. E no intervalo das 2 correntinhas, 2 pontos baixos, tá? Então, eu vou seguir assim até o final. Para cada ponto alto, eu coloco um ponto baixo. Onde tem 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos baixos. E onde tem uma correntinha, eu coloco um ponto baixo. Vou circular aqui o meu mantinho em pontos baixos até o final. Então, eu cheguei aqui no final, ó. Vou vir aqui, ó, dentro da correntinha que eu subi aqui, para fazer meu primeiro ponto baixo. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Para finalizar aqui e encerrar a nossa volta, tá? Então, fecho com um baixíssimo, dou mais um nozinho, corto o meu fio e vou deixar aqui um pedacinho de fio pra gente fazer uma costurinha, tá? Uns pontinhos aqui pra fechar essa mantinha. Então, aqui eu aperto bem, ó. E agora aqui, esse do anel mágico, eu também vou encerrar bem ele. Vou passar ele um pouquinho aqui dentro do meu anel pra firmar e vou cortar ele também. Então, com a ajuda da agulha de tapeceiro, ó, eu pego esse fiozinho aqui do anel mágico, depois que eu puxei bem ele, e passo mais um pouquinho aqui dentro dos pontos do próprio anel, pra mim deixar ele bem firme, tá? Ó, assim. E tranco bem ele aqui, ó, pra não ter risco dele escapar. Agora, eu já posso cortar esse excesso aqui também. E agora, a gente vai fazer aqui, vai montar a mantinha dele, tá? Assim. Então, eu vou ajustar bem aqui a minha mantinha, vou dobrar da seguinte forma aqui pra fazer a costura, ó. Vou fazer tipo um pacotinho, ó. Vou dobrar aqui no meio, sempre chegando de uma ponta a outra. O espaço aqui é bem pequeno, porque a cabecinha dele é bem pequena. E esse daqui eu levo por cima aqui, ó. Ou, se vocês preferirem, vocês podem dobrar assim, ó. A dobra eu vou deixar a critério de vocês. Esse aqui embaixo, esse aqui e esse aqui, ó. Importante é que vocês formem esse pacotinho aqui, ó. Tá? Agora, com esse fio aqui, a gente vai dar uns pontinhos aqui pra firmar esse pacotinho. Vou botar ele numa agulha de tapeceiro, então, pra gente fazer uns pontinhos. Então, aqui, ó, botei meu fio na agulha, agora eu vou fazer a minha costurinha aqui, ó. A costurinha é bem simples, aqui não tem nenhum segredo essa costura, é só pra gente firmar aqui
as pontas para elas ficarem juntas, tá? Ó, eu coloco meu dedo aqui para que não haja costura aqui, ó, dentro do pacotinho. Só na união das pontas aqui mesmo, tá? Uma costura bem fácil mesmo, ó. Não tem uma regra de costura aqui, é só pra deixar o meu mantinho posicionado aqui, prontinho, meu pacotinho prontinho pra botar a cabecinha dele aqui dentro, tá? É só isso aqui, tá? Não é uma costura complicada, não. Tá? Se vocês preferirem depois aqui na frente da mantinha, você pode botar um botãozinho pra enfeitar, né? Mas essas coisas eu deixo a critério de vocês, tá? Eu fiz o meu presépio no pote bem simples, porque depois no pote eu enfeitei bastante, então aqui os personagens eu fiz eles bem simples, sem muito brilho, sem muita coisa. Porque às vezes menos é mais, né? Então, ó, tá? Feito o meu pacotinho aqui, vou dar um nozinho aqui por baixo, pra esconder esse fiozinho. Pra firmar minha costurinha aqui, e já vou perder ele aqui pra dentro mesmo, ó. E cortar. Tá? Tá pronto aqui o nosso pacotinho, que depois vai o nosso menino aqui dentro, tá? Agora, eu vou fazer a cabecinha dele, porque aqui é só o pacotinho e a cabecinha aqui. Então, vamos fazer a cabecinha dele. Pra fazer a cabecinha dele, então, eu vou fazer aqui o anel mágico. Tradicional anel mágico. E vou colocar dentro do meu anel mágico aqui 6 pontos baixos pra iniciar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos encerrar o nosso anel. E agora, a gente vai fazer aqui na segunda volta 6 aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui, eu coloco 2 pontos baixos no mesmo ponto, fazendo meu primeiro aumento, e assim eu sigo aqui trabalhando toda essa volta em aumentos. E no final dessa volta, eu vou ter 12 pontos no meu trabalho. Agora, na minha terceira volta aqui, depois que eu finalizei a minha volta toda em aumento, eu tenho 12 pontos. Agora, eu vou trabalhar nessa sequência. 1, 2 pontos e um aumento. E eu vou seguir trabalhando aqui 2 pontos e um aumento por toda a nossa volta. No final dessa volta, eu vou ter 16 pontos no nosso trabalho. Então, finalizada a nossa volta aqui com 16 pontos, agora a gente vai trabalhar voltas de ponto sobre ponto. Da volta de número 4 à volta de número 7, no total de 4 voltas, a gente vai trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base, tá? Então, vamos subir aqui no total 4 voltinhas de 16 pontos. Finalizada, então, aqui minhas 4 voltas de ponto sobre ponto, agora a gente já vai começar a fechar a cabecinha. Então, a primeira volta aqui pra gente começar a diminuição, a gente vai trabalhar 1, 2 pontos e uma diminuição. E vamos seguir essa sequência aqui dos 2 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente vai ter 12 pontos. E essa é a volta de número 8, tá? Então, vamos aqui em 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. A volta de número 9 vai ser toda em diminuições. Eu tenho 12 pontos aqui no meu trabalho, vou fazer toda essa volta aqui em diminuições e encerrar essa volta aqui com 6 pontos baixos, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo 6 diminuições no total da volta de número 9. Então, eu cheguei aqui no final das minhas 6 diminuições, vou cortar o meu fio, vou deixar um pedacinho de fio aqui pra gente dar o acabamento final, tá? Mas não precisa muito. Vou voltar aqui o meu último ponto. E agora, por essa última aberturinha aqui, eu vou colocar a minha fibra ali dentro. É pouca fibra, bem pouquinha. Então, a gente pode fazer, com a ajuda de uma pinça aqui, colocar um pouquinho de enchimento aqui na nossa cabecinha, porque é uma peça bem pequenininha, tá? Então, vamos encher aqui nossa cabecinha, mas não vamos deixar ela esturricada, tá? Vamos deixar ela bem delicada. Vamos botar enchimento pra ela ficar cheinha, mas que fique bem macia ainda, tá? Pra ela ficar bem delicadinha. Colocada aqui, então, a minha fibra, que ó, a minha cabeça ficou bem macia, tá cheia, mas tá macia, e meus pontos não ficaram estourados, tá? Não precisa encher muito, porque é uma peça bem delicada, né? Então, aqui, ó. Fio na agulha de tapeceiro e vamos encerrar aqui no falso anel mágico, que a gente já conhece aqui, o nosso fechamento, pegando nas 6 alcinhas aqui de fora do nosso trabalho, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pressionar aqui com o meu dedo e fechar no falso anel aqui.
trancar aqui de novo, mais um ou dois pontinhos aqui pra ficar bem firme. E tá pronto a nossa cabecinha. Vou esconder esse fiozinho aqui pra dentro, ó. E cortar os excessos dele, tá? Então, agora eu só vou fazer aqui o corte do meu fio. E aqui também, esse aqui que eu tinha deixado de marcação aqui, fio inicial. Tá? Então, tá pronta aqui a nossa cabecinha. Agora, a gente vai fazer aqui o bordado do cabelinho dele. E o bordadinho dos olhinhos dele pra gente já finalizar ele. Então, aqui, ó. Com o mesmo fio que eu trabalhei, só que no tom amarelo bem clarinho, porque é um bebê, né? Então, fazer um cabelo bem delicadinho nele. Eu desfiei ele aqui e deixei ele em 2 fiozinhos. Mas, se você quiser, você pode fazer bordar com um fio mais fino só, tá? Da cor da preferência de vocês. Botei numa agulha com ponta pra facilitar o meu bordado. Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou vir com esse fio aqui rente ao meu anel mágico aqui na carreirinha de baixo do meu anel mágico. É um bordado muito simples, tá? Então, não tem muito segredo aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui e vou contar 2 carreiras pra baixo, ó. Vou entrar e vou voltar no mesmo ponto. Vou fazer tipo uma franjinha nele aqui, bem delicadinha. Vou voltar de novo no mesmo ponto. Não tem uma regra de bordado aqui, tá? Só pra não deixar ele totalmente carequinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo, do ladinho aqui. E vou fazer de novo aqui. Sempre volto lá no mesmo, ó. 2 bordadinhos aqui. Assim. Agora, eu vou vir aqui no próximo. E sempre volto ali em cima no mesmo ponto de bordado, ó. Lá em cima eu volto sempre no mesmo e aqui eu vou intercalando os pontinhos aqui de baixo. Sempre coloco 2 em cada. Como eu falei, é um bordado bem simplesinho, ó. E agora aqui, de novo, vou fazer 4 pontinhos de bordado aqui, sempre voltando no mesmo ali, ó. Tá? E agora eu vou voltar reforçando aqui mais um ponto de novo aqui, pra deixar mais cheinha, mais completinho aqui, ó. Eu volto bordando mais um pouquinho aqui. Se vocês não quiserem deixar só nesses primeiro, daí aqui o bordadinho é bem simples, e a quantidade de cabelinho aqui na franja, vocês escolham aí, se vocês querem mais, se vocês querem menos. Como o meu fio aqui tá bem fininho, eu vou botar 3 pontinhos de bordado aqui em cada buraquinho aqui, vai ficar bom. Ó, 2, e o último aqui, 3. Quando eu fizer esse aqui, já vou perder o meu fio lá pra trás. Já vou finalizar aqui o meu bordadinho. Vou ajustar aqui pra ficar todos bem bonitinho. Vejo que tá tudo certinho aqui, meu bordadinho tá bem bonito. Esse daqui agora eu vou botar mais um pouquinho pra cá e vou trancar bem ele e vou cortar. Tá? Então, eu já posso cortar esse aqui. Esconder essas pontinhas aqui pra dentro. Esse primeiro nozinho aqui. Esse aqui vai ficar ali embaixo, então não vai aparecer. Tá? Ó. Tá pronto aqui o cabelinho do nosso menino. Agora, vamos fazer os olhinhos dele, que é bem simplesinho. Então, aqui, ó, pra baixo da minha franjinha, aqui na carreirinha de baixo, eu vou entrar com um fiozinho preto bem fininho. Pode ser o mesmo fio desfiado, ou pode ser um fiozinho fininho aqui, ó. 2 carreiras pra baixo, aqui tem 2 pontinhos aqui, ó. Os 2 pontinhos de bordados finais aqui, eu vou fazer aqui bem paralelo a ele, ó. Eu vou pegar aqui pro meu menino, eu vou fazer só um pontinho do olhinho, tá? Agora, eu vou pular aqui só o ponto do meio. E vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. É bem simplesinho, tá, gente? É tudo muito simples nesse presépio, tá? Não tem muita invenção de grandes bordados e é tudo muito simples. Como eu falei, às vezes o menos é mais, né? E agora aqui eu venho aqui um pontinho também e eu já vou perder também esse fiozinho aqui. Tá? Só isso aqui, tá? Esse aqui a gente também pode cortar. Vou esconder mais um pouquinho ele aqui. Vai ficar tudo aqui pra trás que depois não aparece. Tá? Ó, só isso aqui. Agora, a gente põe um blushzinho nele antes de botar ele dentro ali do saquinho.
Agora eu venho aqui com um pincel bem pequenininho, tiro o excesso aqui na palma da minha mão e bem embaixo do olhinho dele eu vou passar um blushzinho aqui, ó. E agora eu espalho bem. Tirar os excessos. E agora vamos finalizar aqui o nosso menino Jesus. Agora eu vou pegar aqui o saquinho dele e aqui dentro eu vou colocar fibra. Então, eu vou vir com um pouquinho de fibra aqui no fundo lá do meu saquinho, ó. Vou colocar a fibra lá no fundo. Não precisa encher muito, né? A gente não quer que ele fique grande, a gente só quer preencher aqui o fundo do nosso pacotinho, tá? Ó. Prontinho. Agora, a gente vai vir aqui com a cabecinha e vai encaixar ela aqui dentro, ó. Que ela fique bem dentro, que fique só metade das bochechinhas pra fora, assim, ó. Como se ele tivesse mesmo bem escondidinho ali dentro, ó, tá vendo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou botar uma colinha aqui, uma cola pano, e vou fazer a colagem da minha cabecinha ali dentro, tá? Então, eu venho aqui com a cola pano, ó. Não é muita cola, não é muito enchimento, é tudo pouquinho, tá? Pra colar ela ali. E vou vir com a cabecinha colando ela aqui dentro. Vou encaixar assim, com o rostinho bem escondidinho lá dentro. Encaixar bem a cabecinha aqui dentro do saquinho, ó. Fica metade só da bochechinha pra fora. É como se ele tivesse bem escondidinho dentro da mantinha dele. E daí, como eu falei aqui, a mantinha, se vocês quiserem enfeitar ela, né? Passar uma fita aqui no meio. Vocês que sabem, botar um botão. Vocês querem enfeitar, deixa a critério de vocês, tá? Agora, a gente vai fazer a última etapa, que é onde ele vai ficar em cima aqui. Que é as palhazinhas pra ele ficar em cima. Então, aqui, ó, pra fazer as palhas aqui dele, eu vou usar um tom de castanho mais escuro, tá? Bem mais escuro, assim, quase um tom de palha. Ou pode ser um marrom também, mas como eu não tenho marrom desse fio, eu vou usar um castanho mais escuro, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui e sobre esses meus 4 dedos aqui, eu vou passar o fio desse jeito, assim, ó. Até fazer um chumaço aqui bem gordinho. Eu vou passar aqui e ver quantas voltas eu vou dar aqui com esse fio e já volto dizendo pra vocês, tá? Então, aqui, ó, eu dei 40 voltas do fio aqui na minha mão. Agora, eu vou vir com um pedaço do fio, vou passar aqui, ó, no meio dos meus dedos aqui. Eu já devia ter deixado isso aqui, né, mas a pessoa esqueceu. E eu vou passar ele aqui pra mim fazer a costurinha dele. A costurinha não, um nozinho dele aqui, ó. Agora, aqui, eu vou dar um nozinho. Eu vou dar esse primeiro aqui só pra poder tirar do dedo sem desmanchar. Ó. E depois eu tiro do dedo e aperto bem, tá? Então, agora eu tiro aqui. E agora eu vou apertar bem esse nozinho aqui, pra gente fechar. Assim. Então, agora aqui eu vou dar um nó bem, bem, bem apertado. Pra não ter risco de soltar. Vou dar um nó triplo. E agora eu vou abrir aqui os dois lados, ó. E esse lado aqui também. Tá? Assim. Fique bem escabelado mesmo, tá? Agora eu vou vir com a ajuda de um pente e vou dar uma leve desfiada, não precisa desfiar muito, tá? Mas eu vou abrir um pouquinho só essas linhas aqui pra dar um efeito mais bonito, tá? Então, eu vou vir mais pelas pontinhas aqui mesmo e vou abrindo. Bem de leve, mais nas pontinhas mesmo, assim. Só pra dar um efeito de palha mesmo. Bem tranquilo. Tá? E como aqui também a gente não tem uma regra de ficar nem curto nem comprido, eu vou cortando aqui aleatoriamente pra deixar um pouquinho menor, mas sem precisar deixar retinho, tá? Porque a gente quer um efeito aqui bem bagunçado mesmo, tá? Então, eu vou cortar aqui, mas sem me preocupar muito se tá reto ou torto. Tá? Assim.
Não precisa de nada de fio de costura, que aqui é só colagem, tá? Então, eu vou só aparar mesmo aqui. Tá? Tá pronto aqui em cima que ele vai deitar. Tá? Então, agora eu vou pegar o meu menino Jesus aqui. Aqui, vou passar um pouquinho de cola quente, que aqui eu vou trabalhar com a cola quente, tá? Que a secagem é mais rápida. E vou colar ele aqui em cima dessas palhas, assim, ó. Tá? Então, como essa parte aqui é uma parte bem tranquila de fazer, eu vou botar um pinguinho de cola aqui e vou colar ele aqui, ó. E agora eu volto pra mostrar pra vocês como que eu fiz a barba do nosso José. Pra barba do José, eu tenho que trabalhar com um fio bem fininho, tá? Aqui eu vou usar o mesmo fio que eu usei no cabelo da Maria, que é um restinho desse meu fio aqui. Esse aqui é um Cleia 1000. Ou vocês podem desmanchar um fiozinho marrom e utilizar um fiozinho marrom bem fino, tá? Então, aqui, ó. Sobre 2 dedos, eu vou fazer um pouquinho maior pra facilitar a amarração, tá? Mas depois a gente vai cortar bastante, tá? Então, eu vou fazer sobre 2 dedinhos, vou passar 10 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou cortar e vou cortar um pedacinho também aqui pra mim amarrar. Tá? Só que aqui é o contrário lá do... A gente vai amarrar só uma ponta assim, ó. A barba também é opcional, tá? Se vocês não quiserem fazer barba, não precisa, tá? É que é fazendo pra diferenciar ela dele, né? Então, aqui, ó. Esse aqui eu já deixo aqui que a gente aproveita junto. Agora, eu vou abrir aqui embaixo e vou cortar aqui também, ó. Daí, o corte aqui eu tenho que ir fazendo e medindo ali pra ver o tamanho que eu quero a barba dele, tá? Vou dobrar assim no meio, ó. E vou cortar. Bem pequenininha a barba dele. Então, eu vou ter que ir fazendo, cortando e medindo aqui que tamanho que eu quero que ela fique. Ó, o bordadinho dele é o mesmo, bordadinho dela, todos têm o mesmo bordado. E eu vou colar a barbinha dele aqui, ó, bem embaixo dos olhinhos dele assim, ó. Tá vendo? Bem baixinho dos olhinhos. Eu ainda acho que ela tá muito comprida, eu vou cortar mais um pouquinho, porque eu não quero um barbão, eu quero uma barba bem... Eu vou cortar mais um pouquinho. Daí aqui você tem que ir medindo pra saber, né? Tamanho que vocês querem da barba. Agora eu acho que tá bom. Bem assim. Então, agora eu vou passar um pouquinho de cola pano nele aqui, na barbinha dele. E vou colar com cola pano, tá? Uma pasta bem pequenininha, eu não vou arriscar na cola quente, pra não ter risco de eu errar, tá? Primeiro eu vou deixar ela bem juntinha assim, ó. Com o próprio dedo, nem precisa de pente pra fazer isso. Deixar ela bem alinhadinha. E vou dar um pinguinho de cola pano nela aqui, ó. É um pinguinho mesmo. Agora, eu venho com ela aqui, ó, bem embaixo dos olhinhos dele. E vou posicionar ela aqui, ó, no lugar que eu quero que ela fique. Prontinho. Tá pronta aqui a barbinha dele. Mas, como eu falei, a barba é opcional, se vocês não quiserem, não precisa, tá? Eu acho que fica bom pra diferenciar aqui ela dele, tá? Então, tá pronto aqui. Então, hoje a gente fez o nosso José e o nosso menino Jesus nessa aulinha. Agora, a gente vai finalizar uma última aula montando, então, o potinho, tá? Botando a luz dentro do potinho, que eu sei que vocês estão ansiosos pra saber, mas eu não vou demorar pra liberar essa última aula, não, tá? Essa última aula eu já vou liberar aqui na sequência, amanhã a aula já tá disponível aqui, e a gente finaliza, então, ó. E olha a diferença do tamanho dessa peça aqui, só trocando fio e agulha pra essa aqui, ó. Ficou bem maior, né, gente? Então, ó, tá pronto os nossos personagens, amanhã a gente monta esse pote aqui e coloca a luz também, tá? Então, até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.